E se aquilo que você acredita não é tão firme quanto parece ser? Seja bem-vindo ao canal da IBG. Nós estamos iniciando uma série chamada Convicções, sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa fé em relação a vários temas. Não é para confundir ou para causar problema, mas sim para ter certeza de que o que você crê está de fato na palavra de Deus. Agora presta bem atenção nesta mensagem. Talvez alguns de vocês aqui não saibam, mas eu cresci em um lar católico, né? Meu pai era filho de pais católicos, na realidade, meu pai era filho de pais portugueses, e se você conhece qualquer coisa sobre português tradicionalmente é um país muito católico. Por sinal, né, os países colonizadores, quando vinham a um país, eles traziam na caravana não só os exploradores e um contingente de soldados para se estabelecer naquele país, mas também junto com eles traziam padres, né, para que pudesse aculturizar qualquer pessoa que se encontrasse, indígenas que se encontrassem ali, a religião católica. Então os espanhóis faziam isso, os portugueses faziam isso com o catolicismo, e os holandeses faziam isso com o protestantismo, porque era o que era forte lá. Então, como neto de português, vocês já podem adivinhar que eu cresci numa casa relativamente muito focada no catolicismo, né? O meu avô paterno, ele tinha um assento especial na frente, ali na Capela Dourada. Não sei se você já foi lá no centro de Recife, logo do lado da livraria, da Biblioteca Portuguesa, tem uma capela chamada Capela Dourada. Se você for bater aí, fazer um Google aí, você vai ver essa capela, né? E meio que era, não sei se ainda é, um ponto turístico. Então as pessoas iam visitar, porque é conhecidamente que todos os adornos barrocos feitos naquela capela são cobertos, ou pelo menos eram, de ouro, certo? Ele foi um dos contribuidores para reformas que aconteciam ali naquela capela. E aquela capela ela foi construída por gente muito abastada de dinheiro aqui, português. E foi continuando, né, essa tradição de portugueses bem-sucedidos aqui na cidade de Recife, né, tomar conta daquela capela ali das reformas. Então Deus tinha um propósito para mim, né, grandioso, para que eu não viesse a ficar dentro desse catolicismo. Mas eu cresci dentro do catolicismo. Lá em casa tinha imagens de santos católicos, e a gente era constantemente encorajado a, antes de sair de casa, né, fazer o sinal da cruz na frente das imagens, tocar a imagem e beijar o dedo com a boca, como se fosse um sinal de proteção, né, daquilo que ia acontecer ali. Era vários misticismos. Minha mãe me encorajava muito a ir à missa com ela, e muitas vezes, com muita insistência, eu ia para missas. E eu vou confessar para vocês, como adolescente jovem, eu achava aquilo uma monotonia de matar, né? Era sobe, ela desce, era repetir coisas que tinha ali, né, na homilia, né, que você lê, que o padre orienta você a fazer. Mas quando eu completei 12 anos, minha mãe, depois de muita insistência com meu pai, disse que queria que eu fizesse a primeira comunhão, que é uma iniciação do catolicismo para você tomar a Eucaristia, né? Você só pode a partir de uma certa idade, aí você faz a primeira comunhão. E eu não era batizado na igreja católica, então eu tive que ser batizado aos 12 anos de idade. Eu fui batizado no mesmo dia que um monte de bebê foi batizado. Imagina o meu constrangimento, né? Um monte de menino desse tamanho, eu lá, né, bem grandão, botando a cabeça lá, né, para o padre derramar água na minha cabeça. E isso é parte da minha história. Então eu falo isso tudo para vocês porque eu tive experiência dentro do catolicismo. Eu tive que fazer catecismo, que é uma coisa semelhante a um treinamento que se dá dentro da teologia católica, para que você possa fazer a primeira comunhão, para você entender, né, o que é que está acontecendo ali, segundo a visão católica. E muita gente como eu cresceu, ou cresce, né, achando que religião é tudo a mesma coisa. Outros pensam que se alguém fala de Jesus, então as diferenças não vão importar tanto assim. Mas quando o assunto é o Evangelho,
Está errado não é um detalhe pequeno, é um detalhe muito grande, é algo muito sério. Por isso que quando me perguntam, por que eu não sou mais católico, eu não estou aqui falando sobre uma preferência pessoal. É como se você estivesse escolhendo o estilo de música que você gosta de escutar, ou o time por quem você gosta de torcer, ou a sua cor predileta. Quando me perguntam por que eu não sou mais católico, a gente está lidando aqui com uma pergunta sobre verdade, sobre salvação, sobre a autoridade e sobre o Evangelho. A Bíblia nos manda provar todas as coisas, reter o que é bom e manejar corretamente a palavra da verdade e não sermos levados por doutrinas humanas. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que devemos tomar cuidado para que ninguém nos escravize por filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, ele mostra que a Escritura é suficiente para ensinar, para corrigir e instruir o homem na justiça. Em 1 Timóteo 2, 5, ele declara que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, a Bíblia não nos chama a seguir sistemas religiosos, porque são antigos, são populares ou são respeitados. Ela nos chama a examinar tudo à luz da verdade revelada de Deus. Então é importante desde o início dessa mensagem frisar muito bem que o que eu vou falar hoje não é um ataque às pessoas católicas. Eu, como ex-católico, amo as pessoas católicas, tenho amigos católicos, tenho parentes ainda católicos, dos quais eu me relaciono. Muitos católicos são pessoas sinceras, são pessoas morais, são pessoas respeitáveis, são pessoas zelosas e até interessadas em Deus. Eu tinha um tio, o irmão mais novo do meu pai, que a gente tinha conversas de horas, e ele era um católico ferrenho, e eu era um protestante também ferrenho, e a gente se respeitava, e a gente conversava sobre essas diferenças. O problema aqui não é o nível de sinceridade dessas pessoas, o problema é o sistema doutrinário. Então eu não rejeito o catolicismo por não gostar de católicos. Eu quero que vocês separem isso aí. Eu não tenho nada contra pessoas católicas. Eu rejeito o catolicismo vindo de dentro dele porque eu amo a verdade do Evangelho. É diferente de algo pessoal. E se eu realmente amo as pessoas, incluindo os católicos, eu não posso trocar a clareza das Escrituras por cordialidade vazia em meus relacionamentos. Então, eu não sou católico porque o catolicismo romano, como sistema doutrinário, compromete a suficiência de Cristo, a autoridade final da Escritura e a pureza do Evangelho da graça de Deus. Não tem nada a ver com católicos, mas com o sistema doutrinário em si. Então a pergunta que precisa ser respondida hoje, e que eu vou tentar responder para vocês com relação ao catolicismo, é: quais são as razões bíblicas para eu não ser católico? Então a primeira dessas razões, e são 5 razões que eu vou mencionar hoje para nós, a primeira dessas razões é: a minha autoridade final é a Escritura. A minha autoridade final é a Escritura. O catolicismo romano histórico não coloca a autoridade apenas na palavra de Deus, mas também na tradição e no que eles chamam de magistério da igreja, que é composto do Papa e dos bispos. O problema é que quando tradição e instituição ganham o mesmo peso funcional da palavra, a palavra deixa de ser a autoridade final prática em relação aos temas da vida. Mas veja só o que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, nos afirma sobre a suficiência das Escrituras. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra é inspirada por Deus e suficiente para equipar o homem de Deus para toda boa obra. A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura. A questão aqui é simples: quem tem a palavra final? A Escritura ou a Escritura interpretada e complementada por uma estrutura religiosa? Eu não sou católico porque não creio que a verdade de Deus dependa de uma instituição para ser completada. A igreja deve se submeter à palavra, não a palavra se curvar à igreja. Eu trouxe uma régua aqui para vocês, porque eu queria ilustrar esse ponto para vocês, certo? Foi-se decidido que 1 centímetro é essa medida aqui. Não me pergunte quem decidiu, porque hoje não é aula de matemática, nem sobre a história da matemática. Mas foi decidido que isso aqui é 1 centímetro. Foi decidido que se você somar esses centímetros, até 30, você tem quantos centímetros? 30 centímetros. Vamos dizer, né, que você e seu irmão estão brigando pelo tamanho do pedaço do bolo. Você nunca fez isso, né? Certo? E aí você mede lá e tem 10 centímetros de bolo. E aí o certo era você dividir na metade. Quanto para cada um? 5, 5. Mas seu irmão decide: hoje eu vou redefinir a matemática. Não, na minha régua eu tenho direito a 6. Como é que você se sentiria? Você se sentiria lesado, você se sentiria enganado, né? Não. Metade de 10 é 5. Não, mas na minha matemática não é. Ele afirmaria. Como é que você se sentiria? Se toda hora alguém redefinisse algo que é padrão, matemático, científico, certo? E se você medir algo com precisão, você precisa que essa régua seja 30 centímetros em todo lugar que você vai no mundo. Senão, você não tem precisão matemática. Da mesma forma, certo? Você tem que imaginar que se a régua mudasse conforme a vontade de quem mede, você teria um problema de precisão matemática ao redor do mundo. Agora imagina você mudando a verdade da palavra de acordo com quem mede. Então não pode ser. Você não teria segurança. Então a Bíblia é uma medida fixa da verdade de Deus. Ela não é uma medida absoluta ou relativa, certo? Com relação às coisas da vida. Quando a tradição humana começa a dividir esse lugar, a medida deixa de ser segura e passa a ser relativa. Você precisa decidir qual é a sua autoridade final. A Bíblia, a tradição, a opinião de líderes ou o costume religioso da sua família. E eu vou dizer uma coisa a vocês de experiência pessoal. Não é fácil tomar a decisão de se posicionar contra aquilo que talvez tenha feito parte da sua vida por tanto tempo e você cresceu sem questionar, mas as pessoas maduras não vivem sempre do que sempre foi assim. Pessoas maduras vivem do que está escrito. Então não é sempre foi assim. Então eu tive que enfrentar muitas críticas dentro da minha casa, muitas conversas difíceis com meu pai, com minha mãe, com minha irmã. E todos dizem: você está traindo a tradição da família. Talvez eu esteja, mas eu estou honrando a palavra de Deus. E pela palavra de Deus está escrito. A única fonte de verdade absoluta é a palavra de Deus e do que está escrito nela. A Escritura é a única autoridade final em todos os aspectos da vida e temas do quais você vai ser exposto. A segunda razão bíblica porque eu não sou católico é porque eu creio que a salvação pela graça e mediante a fé. Eu creio que a salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 é direto com relação à nossa salvação. E diz o seguinte lá: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
não há dúvidas com relação a como a salvação é recebida nesse texto. É pela graça. Não há nada feito por nós ou qualquer tipo de colaboração da nossa parte que nos recompensa com salvação. A única decisão a ser tomada é crer no que já foi feito. Já o catolicismo romano histórico, ele ensina uma estrutura sacramental, em que a graça ela é comunicada por meios administrados pela igreja. A vida de salvação acaba sendo vivida dentro de um sistema de cooperação sacramental e meritória, dentro do sistema católico. Se você não fizer certos ritos, que chamam sacramentos, prescritos pela igreja católica, você não receberá salvação. Você não vai receber salvação. Agora, o que é que o evangelho bíblico nos diz? O evangelho bíblico não diz que nós somos salvos por batismo sacramental, por penitências, por participação eucarística, por méritos acumulados, por mediação institucional, como declara a fé católica. A Bíblia diz que a justificação é pela graça, mediante a fé, por causa da obra de Cristo, a parte das obras. Não há nenhum sistema requerido para participar da salvação em Cristo, a não ser a fé na obra redentora de Cristo na cruz. Qualquer sistema inventado ou sugerido é a negação da suficiência da salvação naquilo que Cristo já fez. Por isso, eu não sou católico, porque eu não creio em um sistema onde a salvação fica amarrada a uma engrenagem religiosa. Imagine um homem se afogando, certo? Vamos imaginar que essas duas aqui estão se afogando, tá? Estão se afogando em beleza, porque são lindas. Gostou agora? Né? Estão se afogando. Eu jogo a corda. Eu estou dentro de um barco, elas estão no meio do oceano. Eu digo, pega a corda para eu te salvar. O que é que elas precisam fazer? Pega a corda aí, irmã. Pega a corda aí, Larissa. Ou não quer ser salva, Larissa? Certo? Pegou a corda. Segura a corda, Larissa. Agora vem. Senão tu não vai ser salva, né? Tu vai morrer no mar. Eu salvei Larissa. Agora imagine, volta para lá, Larissa, por gentileza. Certo? Eu jogasse a corda para a Larissa. Dissesse, pega a corda, agora para. Eu só vou puxar se você disser que eu sou bonito. Que eu sou o melhor tio do mundo. Certo? Que não tem pessoa mais maravilhosa do que eu nessa face da terra. Que você me admira demais da conta. E aí, tu vai preferir morrer afogada ou... Não é? Pode saltar aí, Larissa. Vocês estão entendendo aqui? O que é que adianta eu jogar a corda e começar a requerer de Larissa que ela faça isso, faça aquilo outro, para eu poder puxar ela para dentro do barco? Isso não é salvação pela graça. Isso é salvação por mérito, isso é salvação por obras. Então, o Evangelho, ele não é um plano de performance religiosa para se obter salvação. O Evangelho é resgate pela graça de Deus. Agora, nesse momento, examine bem o que você acredita na sua vida. Tá? Você acredita que Cristo salvou você completamente? Ou você ainda pensa em termos de completar a sua aceitação diante de Deus por esforço religioso? E eu quero dizer uma coisa a vocês, ainda tem muita gente que saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em tese teórica, você creu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e você creu que a salvação é pela graça mediante a fé. Você foi justificado. Mas você continua vivendo um relacionamento performático com Deus, aonde você acha que Ele não vai lhe abençoar, não vai lhe proteger, não vai cuidar de você, não vai amar você, não vai aceitar você, a não ser que você faça coisas que a igreja ou líderes ou a sua percepção diz que você tem que fazer.
E eu quero que você entenda que você foi salvo em Cristo. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma dívida entre você e Deus. Tudo o que você fizer agora em diante, seja você ofertar na igreja, servir na igreja, evangelizar alguém, você vai fazer por gratidão, mas não por merecimento. Certo? Por quê? Porque você foi salvo pela graça mediante a fé. Você tem que deixar esse sistema fora da sua cabeça. Você tem que não só sair do catolicismo, mas o catolicismo tem que sair de você. Certo? Você tem que parar com esse sistema de merecimento, pois a sua salvação, a sua comunhão com Deus é pela graça mediante a fé. A terceira razão por eu não ser católico é que eu não creio que eu creio que Cristo é o único mediador. Eu creio que Cristo é o único mediador. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, não deixe espaço para outro e qualquer mediador. Vê só o que ele diz lá. Porque há um só Deus, e a base desse versículo é esta primeira um só, tá? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. A palavra para um aqui, ela denota um em oposição de vários. Não se refere a um de vários, mas um único, certo? Essa é a palavra no original. Já a palavra mediador, ela significa aquele que intervém entre dois, seja para estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, seja para firmar um pacto ou ratificar uma aliança. Ou seja, Paulo é categórico: só há um único mediador diante de Deus em nosso favor. Quem é? Jesus. Não há um outro, não há dois, não há três, não há quatro meios de mediação entre Deus e os homens, só há apenas um, e o nome dele é Jesus. Já o catolicismo romano desenvolveu uma prática de mediações secundárias na devoção popular e institucional. A primeira delas é a devoção a Maria, certo? Com um papel devocional muito elevado dentro do catolicismo. Apesar do Papa atual, afirmar que Maria não é corredentora, quase é impossível de tirar dos demais bispos a ideia dela como corredentora. Ela tem um papel devocional tão elevado que às vezes é mais elevado do que o de Cristo, em alguns casos. A segunda prática de devoção mediatória são os santos como intercessores. Todos os santos representam intercessores e mediadores entre nós e Deus. Então você faz preces, orações, você acende velas e pede a Ele causas, que eles defendam a sua causa diante de Deus. E por último, a crença católica crê que o sacerdote, o padre, tem a função mediadora sacramental, onde ele oferece sacrifícios pelo povo, remetendo, sabe o que? Remetendo aos sacerdotes debaixo da lei, no Antigo Testamento, pelo povo de Israel, debaixo do Velho Pacto. Então essa é a ideia. Na Eucaristia, ali há uma atualização do sacrifício de Cristo. É como se Cristo estivesse sendo oferecido novamente. Eu já vou falar sobre isso, que é uma outra razão. Então, o padre ali, ele é o sacerdote que representa o povo na missa, oferecendo Jesus novamente, pelos seus pecados. Isso revela uma clara mistura e funções do programa da lei com o programa da graça de Deus. No programa da lei, sacerdotes eram necessários, pois o nosso sumo sacerdote eterno Jesus não havia vindo ainda, mas no programa da graça, Jesus ofereceu a si mesmo como oferta completa e final, cumprindo de uma só vez o ofício de sacerdote
e assim eliminando a necessidade de sacerdotes ou ofertas posteriores. Cristo aboliu o sacerdócio. Cristo aboliu as ofertas. O problema em buscar acesso a Deus por outros canais ou intercessores é que você torna Cristo um mediador insuficiente. Você anula a verdade desse versículo. E eu não sou católico porque Maria, ela não precisa me levar a Jesus. Os santos não precisam apresentar minhas causas diante de Deus. Ou um sumo sacerdote terreno não precisa ser o meu acesso a Deus no confessionário. Em Cristo eu tenho livre acesso ao Pai. Como diz Hebreus 4,16. Lá nos diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, para que recebamos misericórdia e achemos a graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A graça de Deus nos deu livre acesso na presença de Deus, e não precisamos de nenhum mediador, pois o nosso eterno mediador, Jesus, está intercedendo por nós 24 horas sem parar, certo? 24 horas, eternamente. Eu tenho, ao longo dos anos, eu tenho tido acesso a algumas autoridades, né? Vereador, deputado, senador, número direto desses indivíduos, tá? Por sinal, se você me pedir, eu não vou dar, então já vou avisando aí, tira o cavalo da chuva, né? Mas eu posso, em teoria, né, que eu não vou abusar, ligar diretamente para essas pessoas e conversar com elas. Agora eu lhe pergunto, se eu tenho o número direto do indivíduo em autoridade, que vai resolver o meu problema, por que eu iria ligar para o assessor? Mandar mensagem para o assessor? Seria o quê? Seria tolice da minha parte, né? Absolutamente tolice da minha parte. Não faria nenhum sentido. Agora, deixa eu fazer umas perguntas a vocês. Quando você ora, em quem sua alma realmente descansa? Pergunta muito importante para você responder, certo? É em Cristo somente? Ou em símbolos, em pessoas, em estruturas, em ajudas paralelas? Você precisa se perguntar se a sua confiança está inteira no mediador perfeito ou diluída em substitutos religiosos. Você não precisa de intermediadores, você já tem um mediador perfeito, o nome dele é Jesus. A quarta razão bíblica, porque eu não sou católico, é porque eu creio no sacrifício perfeito, completo e suficiente de Jesus. O livro de Hebreus é devastador contra qualquer ideia de continuidade sacrificial como necessidade para lidar com o pecado. Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados para sempre. Vê só o que diz em alguns textos de Hebreu que eu vou compartilhar com vocês. Agora é a hora que você vai ter que provar para mim que você segue bem passagens da Bíblia, tá certo? Hebreus 10. Vê só o que diz sobre isso. Por cuja a vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita quantas vezes? De uma vez por todas. Aí, se essa passagem não convence você, então vamos dar uma olhada em Hebreus 7, versículo 26 a 27, que diz: convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isso fez ele, quantas vezes? Uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Talvez você ainda não está convencido, porque você é cabeça dura. É uma possibilidade, tá? Que o sacrifício perfeito, completo e suficiente de Jesus basta.
Então vamos agora para Hebreus 9. Hebreus 9, versículos 11 a 12, diz o seguinte: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo quantas vezes? De uma vez por todas, no que se refere à vida, vive para Deus. O catolicismo romano, na teologia da missa, ele sustenta que há uma atualização do sacrifício de Cristo por nós diante de Deus. É como se Deus tivesse memória curta. Ele tivesse se lembrado que Jesus de fato morreu por nós. Você crê nisso? É como se Cristo tivesse sendo oferecido novamente, e novamente, e novamente. Mas como vimos, não há espaço nas Escrituras para desenvolver uma ideia nem sequer parecida, pois na prática isso significa o quê? Remover a suficiência final da cruz do Senhor Jesus. Mas no livro de Hebreus, vemos que o sacrifício de Jesus foi por nós de uma vez por todas, foi um só sacrifício. A obra está consumada, sem necessidade de ser repetida, porque Cristo está assentado à direita do Pai, vitorioso. Ele está lá. Os nossos pecados foram perdoados quantas vezes? De uma vez por todas, eternamente. Pois o nosso sumo sacerdote, ele é o quê? Eterno. E ele como oferta também é o quê? Eterna. Então esse sacrifício e os seus sacerdotes são eternos em nosso favor. Eu não sou católico porque não creio que a cruz precisasse ser sacramentalmente representada para manter a eficácia do perdão todo santo domingo. Eu não creio nisso. E eu creio que Cristo fez tudo de forma completa, como afirma Hebreus 10, versículo 12. Mas este homem, havendo oferecido quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelos pecados, por quanto tempo? Para sempre, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, obra completa, consumada, está consumado. Quando eu era jovem e morava com meus pais, na realidade morava mais com minha mãe, porque meu pai era um entra e sai lá de casa, muito grande. História para outro momento. Mas lá minha mãe era uma pessoa muito dura, né? E ela tinha tarefas para mim e minha irmã toda semana. Uma das tarefas para mim era lavar o banheiro toda semana. E olha, eu nunca tive uma tarefa tão frustrante na minha vida como lavar o banheiro lá de casa. Porque não importa o quanto tempo eu passava naquele banheiro, lavando aquele banheiro, assim que ela entrava, ela dizia: isso está fora do lugar, isso aqui não está bem feito, você tem que fazer isso aqui de novo. O que é que está isso aqui? Um dia eu decidi: bicho, eu vou provar que eu consigo fazer isso. Eu passei acho que umas 2 horas naquele banheiro. Eu refiz as coisas 2, 3 vezes, certo? Eu inspecionei antes de entregar o banheiro. Assim que ela entrou, tinha um pedaço de chão desse tamanho que tinha uma pocinha d'água. Ela disse: você não enxugou isso aqui. Meus irmãos, a cruz não é um projeto em andamento. A cruz é obra consumada. Quem limpou o seu banheiro não foi Joaquim. Quem limpou o seu banheiro foi Jesus. Certo? Eu desafio a minha mãe a ir lá e encontrar qualquer coisa fora do lugar e não limpa. Porque quem passou por lá foi o sacerdote perfeito de Deus, com a oferta perfeita de Deus, e limpou a sua vida. Não tem nada fora do lugar. A paz do crente
ela nasce da suficiência de Cristo, não da repetição mecânica religiosa. Deus providenciou o nosso descanso em Jesus, não em qualquer outra coisa. O que você tem que fazer agora então? Você tem que desfrutar desse descanso. A quinta e última razão, porque eu não sou católico, é porque eu creio que a igreja é serva da verdade e não senhora da verdade. A igreja é serva da verdade e não senhora da verdade. A igreja, ela é muito importante no plano de Deus. A igreja corpo de Cristo, mencionada por Paulo em suas cartas, ela é central no plano de Deus para essa dispensação da graça. Mas a igreja não é dona da verdade. Ela é serva da verdade. A igreja não produz verdade. A igreja afirma a verdade revelada na palavra. Vocês escutaram aí, né? Ela não foi dada a autoridade e o direito de emitir verdade. Ela foi dada o direito e a autoridade de pregar a verdade já revelada. O catolicismo romano, como sua estrutura papal e institucional, ela desenvolve uma visão em que a instituição igreja assume um lugar de centralidade que eu não posso aceitar biblicamente, que isso não é bíblico. Cristo é o cabeça da igreja, não pode esquecer disso, não o Papa. Ele não é o cabeça da igreja. Não há uma sé histórica de uma região, certo? É a cabeça da igreja. Não é uma tradição acumulada, uma organização religiosa. Eu não sou católico porque não creio que uma estrutura eclesiástica possua prerrogativas que pertencem somente ao Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 8 afirma enfaticamente o senhorio de Cristo sobre a sua igreja, quando diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. A igreja não tem supremacia em tudo. A igreja não é a cabeça. Cristo é a cabeça. A igreja não é o princípio de todas as coisas. Cristo é o princípio de todas as coisas. Cristo é supremo sobre o corpo e não apontou uma sucessão de liderança sobre sua igreja. Ele ainda permanece o cabeça da igreja. Ele não deu à igreja a autoridade de emitir novas instruções. Ele deu à igreja a autoridade de propagar as instruções já dadas. Quando você pega uma placa de trânsito, ela tem uma função, Se você está vindo dirigindo e diz que você só pode dobrar à esquerda, o que acontece se você dobrar à direita? Se tiver um CTTU lá, você leva uma multa. Se você não prestar muita atenção, você pode bater de frente com alguém, certo? Você vai causar um acidente. Por quê? Porque aquela placa lá aponta para um caminho. Ela aponta para um caminho. Mas se a placa tentar tomar o lugar da estrada, certo? Ela deixa de ajudar e começa a atrapalhar. Entendeu? Se a placa dissesse: não, eu sou o caminho, eu sou a estrada. Não. Qualquer instituição que começa a ocupar o centro que pertence a Cristo, ela deixa de servir a Cristo corretamente. Então, tenha muito cuidado em qualquer sistema religioso que faça você depender mais da instituição do que do Salvador. A sua dependência é em Jesus. A sua dependência não é no pastor Joaquim. A sua dependência não é na Igreja Bíblica da Graça. A sua dependência é no Salvador. A igreja, ela é preciosa. Por quê? Porque Cristo morreu por ela. Comprou ela com alto preço. Mas ela é preciosa justamente quando permanece debaixo do senhorio de Cristo e da autoridade da palavra. Hoje nós vimos 5 razões bíblicas pelas quais eu não sou católico. A primeira razão: a minha autoridade final é a Escritura, não a tradição
da igreja. A segunda razão, eu creio que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por um sistema sacramental. A terceira razão, eu creio que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A quarta razão, eu creio que o sacrifício de Cristo foi perfeito, completo e suficiente de uma vez por todas. E quinta razão, eu creio que a igreja é serva da verdade e não senhora da verdade. Agora preste bem atenção no que eu vou falar para você, como conclusão dessa mensagem. Essa mensagem, ela não deve produzir em você zombaria, espírito de superioridade e prazer em atacar os outros, agora que você sabe de algumas coisas a mais do que elas. O que essa mensagem deve produzir em você é gratidão pelo evangelho puro, firmeza doutrinária, clareza apologética para você defender a sua fé e compaixão por pessoas sinceramente enganadas e amor pela suficiência de Cristo. É isso que essa mensagem deve produzir em você. Você não foi chamado a vencer católicos em debate, certo? Você foi chamado a ser fiel à verdade e útil em seu testemunho pelo evangelho bíblico diante de católicos, diante de mormons, diante de adventistas, diante de testemunhos de Jeová e de tantas outras religiões no mundo. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Isso tem que gerar um resultado na sua vida. E como resultado dessa mensagem, eu queria dar a você duas coisas para você fazer essa semana. Bem rápidas. Primeira, estude com atenção essa mensagem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar essa mensagem aqui e vou mandar para vocês. Certo? Vocês podem ter essa mensagem, para vocês estudarem essa mensagem. E eu quero que você anote o que cada texto citado ensina sobre salvação, sobre mediação, sobre sacrifício e sobre autoridade. Certo? Segundo, coisa que eu tenho que dizer a você para você fazer. Ore por cada pessoa católica que você conhece. Por cada pessoa católica. Não ore com desprezo, ore com amor, ore com clareza, ore para que você tenha um desejo sincero de que ela conheça a suficiência de Cristo e a pureza do Evangelho. E comece a procurar oportunidades para falar a ela sobre esse Evangelho puro que você conhece. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.